No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para o nosso estudo de hoje, o estudo de número 20 deste ano, hoje sob o tema Independência é Morte, com base no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 ao 15, bem como também o texto auxiliar de Romanos 13, versículos 1 a 7 e ainda 11 a 14. Desejamos que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos acompanhe com sua graça e bênção hoje e sempre, em especial agora, quando juntos meditamos na sua santa palavra. Nós lemos então de início o texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 15, onde encontramos o texto que segue. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que achava com ele, cerca de 600 homens. Independência é morte. Ontem celebramos, dia 7 de setembro, o dia da independência política do Brasil, dos poderes de Portugal. E por isso mesmo trazemos esta reflexão hoje, olhando para a nossa pátria, para nós como povo brasileiro, bem como também para a autoridade e o que a Escritura Sagrada fala sobre o assunto. De início, eu trago dois textos de Martinho Lutero. O primeiro que fala da autoridade no lar e o segundo, então, na autoridade da Escritura para com o cidadão comum. Disciplina e boa educação. Assim se forma uma pátria, afirma Lutero. Esses dois textos que seguem, então, de Martinho Lutero, foram escritos no século XVI e para nossa reflexão em pleno século XXI, nesse tempo de pandemia. O primeiro aborda a disciplina na educação dos filhos e o segundo, então, a questão da pátria. Vale a pena conferir. Ouçamos. A vara, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita ao filho a quem recebe. A nossa situação é igual à da criança piedosa que ama muito a seu pai. Obedece-lhe e sabe que o pai não vai deixar de amá-la só porque, de vez em quando, aplica-lhe uma surra. Assim, ela beija a varinha, dizendo: querida varinha, você me fez um bem danado. Como foi bom eu ter apanhado. E dessa forma, a criança suporta o castigo e gosta cada vez mais do seu pai, pois seu amor e confiança no pai
tornam o castigo suportável. Assim também é conosco. Tão logo reconhecemos as bênçãos de Deus em Cristo, o nosso coração salta de alegria. E quando Ele nos manda desgraça, tribulação e mesmo perigo, tratamos de render graças a Deus, dizendo algo como: Deus seja louvado para sempre por castigar-me desse jeito. Antes, eu poderia inclusive ter pensado que Deus me havia abandonado por completo. Agora, porém, gosto dessa doença como se fosse saúde. E a torre ou a prisão são para mim um salão de visita, porque, sendo Deus um Pai gracioso, tudo isso me é precioso e amável. Então, olhar para o alto, não só por falta de opção, mas em todos os momentos faz parte da nossa vida de fé em Cristo para suplicar, louvar e agradecer como pais e como filhos. E o Salmo 121 é uma inspiradora oração nesse sentido. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 1 do Salmo 121. O segundo texto de Lutero, então, fala da autoridade secular. Romanos 13, versículo 14, lemos: a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade secular é uma imagem ou uma figura da autoridade de Cristo, pois o ministério da pregação traz e confere justiça, paz e vida eterna. A autoridade secular, por sua vez, preserva a paz, o direito e a vida neste mundo transitório, mas sem por isso deixar de ser uma gloriosa instituição divina e um precioso dom de Deus que ele instituiu, um precioso dom que ele instituiu como autoridade secular e quer que a mesma seja mantida como algo de que não se pode abrir mão neste mundo. Se não houvesse essa tal autoridade, a convivência humana seria impossível, pois, a exemplo dos animais irracionais, se devoram uns aos outros, os humanos seria a mesma coisa. A autoridade secular protege seu corpo para que ninguém o mate, protege sua esposa para que ninguém a tome e abuse dela, protege os filhos, menino e menina, para que não sejam sequestrados e desviados, protege a tua casa e o teu lar, para que não sejam saqueados e arrombados, protege o teu campo, gado e todos os bens, para que não sejam atacados, roubados, saqueados ou danificados. Você concorda? Se os pássaros e animais pudessem falar, dariam observada a autoridade secular entre os homens, talvez algo como isto: estimados humanos, comparados conosco, vocês são deuses, não homens. Como vocês vivem seguros e têm todas as suas coisas em segurança? Nós estamos sob constante ameaça de outros que nos podem tirar tudo, a vida, a moradia, o sustento. Ai de vocês por serem tão mal agradecidos, por não verem que vida maravilhosa Deus deu a vocês comparada à nossa. A grandeza de uma nação. A nossa pátria amada possui uma das maiores extensões territoriais do planeta. Estima-se que é a quinta maior em território, quinta maior país do mundo. De norte a sul, leste a oeste, cada pedaço de chão tem o seu valor. As belezas naturais são exuberantes. Os diferentes climas
são bem definidos e possibilitam qualidade de vida para todos em todos os lugares. Ainda é um território pouco povoado. No entanto, a grandeza de uma nação não é medida pela quantidade de terras, nem pelas suas belezas naturais e nem pela quantidade de pessoas que nela habitam. De acordo com a revelação divina, as Escrituras Sagradas, a justiça é que mostra a grandeza de uma nação. Está escrito assim em Provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. É uma desgraça para qualquer nação, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. O texto de Provérbios é um lembrete especial dirigido aos governantes e também demais servidores públicos de que os seus bons exemplos são benefício para toda a nação. E os seus pecados, da mesma forma, afetam e trazem desgraça a todos os cidadãos que vivem sob seu governo. Posso até dizer que este governo não me representa, ou este governante não me representa. Mas isto não muda nada diante de Deus. O que muda, e precisamos estar conscientes disto, é o fato de votar para eleger pessoas que, de fato, representem o povo enquanto são governantes. Israel recebeu bênçãos de Deus por meio de governantes fiéis. Já os cananeus foram amaldiçoados e expulsos. Reflexão que, como nação, nós brasileiros precisamos fazer sempre de novo e com seriedade e sinceridade de coração. Mas precisamos perguntar: que justiça é essa? Ela está baseada na lei de Deus, o Criador do universo. A justiça que engrandece um povo tem a sua força no amor que vem de Deus, retorna a ele e segue então em direção ao semelhante. Esta justiça precisa aparecer na prática em tudo o que nós fazemos. Onde esta justiça está presente, não faltarão recursos e atenção aos mais necessitados. Não faltará respeito às autoridades e a convivência pacífica será uma realidade constante entre todos. Já o desprezo à justiça que vem de Deus é que traz desgraça para dentro de nós, como pessoas dos nossos lares e para dentro da nossa pátria amada. O pecado é uma desgraça para qualquer nação. E a evidência do pecado está, em primeiro lugar, no desprezo a Deus e sua vontade. E, em segundo lugar, nos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Vivemos num preocupante crescimento da falta de respeito para com todas as autoridades, a começar na família, no lar. Os índices de homicídios não param de crescer. Falar sobre o casamento e a vida sexual conforme a vontade de Deus é correr o risco de tornar-se criminoso. Fraudes, furtos e roubos de toda ordem acontecem a todo momento e em todos os lugares. O nome disto é pecado. E as consequências destas ações geram a desgraça de toda uma nação. Mas por quê? Arrepender-se, pedir perdão a Deus e mudar de comportamento. É isto que é necessário fazer. Deus deseja muito abençoar todas as pessoas do mundo inteiro e o lugar onde elas vivem, a sua pátria. Se as pessoas não querem fazer isto, a justiça divina irá agir de outra forma. Mas o importante é começarmos então por nós mesmos, porque a grandeza de uma nação é medida pela prática da vontade de Deus, começando por nós, os cristãos. Mas independência é morte.
Samuel, o grande profeta e juiz de Israel, ele teve vários diálogos ásperos com o rei Saul. Motivo? Sempre foi a atitude de Saul, o rei, em agir de maneira independente da vontade de Deus. Vamos a alguns destaques sobre o texto bíblico de 1 Samuel 13, que nós lemos no início. Versículo 8. Os defeitos de caráter de Saul se manifestam quando ele tenta resolver sozinho as questões em vez de seguir a orientação dada por Deus através de seu profeta. E depois de uma semana, Saul perde a paciência e não espera mais pelo profeta Samuel, ou seja, não espera mais por Deus. Versículo 9. E ofereceu holocausto. Era certo fazer holocausto, mas ele, Saul, não foi chamado por Deus para isto. Ele era o rei para governar o povo, para guerrear e defender o povo. Os holocaustos e sacrifícios era tarefa do profeta Samuel e dos sacerdotes. Fazer a coisa certa quando não se tem autorização ou ordem para tal é errado. Versículo 10. Eis que chega Samuel. O que parece num primeiro momento é que Samuel estava testando Saul, esperando para ver se o rei obedeceria à ordem estabelecida por Deus ou não. Versículo 11. Que fizeste? Pergunta muito parecida daquela que o próprio Deus fez a Adão e Eva ainda no paraíso em Gênesis capítulo 3. E Saul, ele tinha a resposta pronta e na hora também. O povo se ia espalhando, tu não vinhas. Pois é. Ou então, a culpa é tua, Samuel, demoraste demais. E assim, como nossos primeiros pais, Saul tenta jogar a culpa nos outros, no povo, e aquele que o questiona, em vez de assumir a culpa do seu erro. Talvez, por medo do exército inimigo, ele se esqueceu que era o rei do povo. Esqueceu que Deus estaria com ele quando ele permanecesse na palavra de Deus. E nós? Quantas vezes esquecemos da palavra de Deus, dos seus mandamentos? Versículo 12. Eu disse comigo. Palavras de Saul. Saul, ele não consultou ninguém. Suas palavras são a racionalização de suas ações. Ele expõe as razões de não ter seguido as orientações de Deus. Eu pensei diferente. Eu quis fazer diferente. O nome mais comum que se dá a isto hoje é desculpa, ou então desculpa esfarrapada. Versículo 13. Procedeste neciamente, sentencia o profeta Samuel. Tradução: fracasso moral, e não só uma escolha errada tua, rei Saul. Qual o motivo? Não guardar o mandamento. Como profeta de Deus, Samuel fala pelo Senhor ou em nome de Deus. E Saul, como todo Israel, deveria reconhecer isso e praticar isto para sempre. A ideia do texto hebraico é um período futuro, mas agora está incerto. Por causa da desobediência de Saul, sua dinastia seria interrompida. Versículo 14, um homem que lhe agrada. É a referência a Davi. Mais tarde, Deus prometeria ao próprio Davi, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, teu trono será estabelecido para sempre. E no versículo 15 destacamos as palavras 600 homens.
Por causa do atraso, o número de tropas ao lado de Saul diminuiu. Humanamente falando, sua impaciência é compreensível. Mesmo assim, ele falhou em não esperar no momento estabelecido por Deus. E nós, estimados irmãos, povo brasileiro, comemoramos ontem, o dia 7 de setembro, dia da independência de nosso país. Ficou conhecida de todas a frase de D. Pedro I na hora da proclamação: independência ou morte. Bem, apesar da frase ser significativa e grandiosa, D. Pedro não sabia que ele estava ele sabia que não estava arriscando a própria vida ao proclamar a nossa independência, até porque o seu pai era o rei de Portugal, D. João VI, e ele mesmo já havia preparado aquele evento. Pois é, e já quando nós agimos como Saul agiu e queremos ser nós também independentes de Deus, não será mais uma escolha entre independência ou morte. Neste caso, a frase deverá ser: independência é morte. Foi o que aconteceu com Saul, que escolheu reger a sua vida do seu modo e tentava justificar seus atos em função disso. Desobedecia a Deus e depois tentava negociar com ele. A estratégia nunca deu certo e esta atitude custou-lhe, primeiro, o apoio de Samuel, depois, o apoio do povo e, finalmente, o seu reino e a própria vida. E todos os personagens bíblicos que agiram como Saul pagaram o mesmo preço. Basta ver a lista de desgraças causadas pelos reis de Israel que se afastaram do Deus vivo. Alguém que se recusa a prestar contas a Deus não precisa morrer fisicamente por causa disso, mas a morte espiritual sempre será o resultado, porque separa a pessoa da fonte da vida, que é o próprio Deus. Finalizando, olhemos para os acontecimentos à nossa volta. Onde estão os líderes e pessoas em geral que pautam sua vida na dependência de Deus, do seu amor revelado a nós em Jesus, o Salvador? Há só uma esperança: buscar em cada detalhe viver sob a orientação de Deus e jamais pretender trocar a obediência a Ele por sacrifícios ou realizações pessoais. Vivendo na dependência de Deus, certamente experimentaremos vida com fartura, como aliás é rico em tudo a nossa amada pátria, o Brasil. Que Deus abençoe a todo o seu povo, hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.